Boa noite. Meu boa noite a você que está nos ouvindo, além das ondas da internet, que Deus possa estar lhe abençoando em todos os momentos de sua vida. Convido a você nesse momento, como você está, que você feche os seus olhos e nós possamos pedir a presença de Deus neste momento. Grandioso e abençoado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelos cuidados até o presente momento. Que nesse momento, Senhor, nós possamos depositar, colocar os nossos fardos aos Teus pés, na certeza, Senhor, que o Senhor sempre está presente conosco, e as nossas cargas, Senhor, que a gente possa fazer com que o Senhor nos ajude a carregar. Abençoe, Senhor, nesses minutos que se seguirão, que a mensagem, Senhor, que a Tua palavra ao ser aberta, possa entrar na nossa mente e no nosso coração, e que possamos ser motivados pelo Espírito Santo. Nos abençoe e nos guarde, fique conosco durante essa programação, por Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Vamos cantar? Vamos louvar o nome do nosso Deus com alegria, de coração. Quero te convidar para junto conosco cantarmos o hino de número 501, Mansão sobre o Monte. Sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem Muito boa noite, é uma alegria novamente no meio da semana nós tirarmos um tempo para estarmos em comunhão com o nosso Deus e sabermos que apesar das dificuldades que nós temos,
apesar das lutas que nós travamos, temos um Deus que nos apoia, que nos acompanha sempre. Temos vivido nos últimos meses, em especial, dias em que recebemos muitas mensagens, muitos pedidos de ajuda, a solicitação de muitas orações, por problemas de saúde, por trabalho, pela família, enfim, muitas são as batalhas que temos travado. E eu quero te convidar agora, para que de joelhos nós busquemos a Deus, conversando com Ele e pedindo que Ele nos guie. Aonde você estiver, se for possível, ajoelhe-se comigo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque no meio da semana nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Ti em oração e primeiramente te agradecer por nos dar essa bênção, por nos convidar a estar nesse momento. Te agradecer, Senhor, por nos sustentar e por até aqui ter nos ajudado. Nós te rogamos agora, Pai, que Tu possas atender a cada pessoa, seja na circunstância que for, que eles possam se sentir amparados por Ti, guiados e protegidos. Pai, atua na nossa vida, dá-nos a capacidade de sempre entendermos o que Tu nos diz e aceitarmos o Teu plano. Queremos o céu contigo. Perdoa-nos aonde temos falhado, aonde temos faltado, e ajuda-nos a caminhar, Senhor, em segurança neste mundo de tribulação. São bênçãos que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Longe eu andei dos teus caminhos, eu não quis seguir o teu querer, mas o teu amor Falou tão forte, fez com que eu voltasse a te servir. Por isso canto, eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. Como poderei viver sem ti, Jesus? Como poderei viver sem tua luz? Eu preciso ter o teu perdão, Senhor, pois somente assim eu terei a salvação. Eu te seguirei, Jesus, por onde fores. Eu te seguirei, Jesus, até o fim. Eu te seguirei, Jesus, porque te amo e porque morreste por mim naquela cruz. E porque morreste por mim naquela cruz. E porque morreste por mim naquela cruz.
Boa noite, meu nome é Aline, a gente está aqui mais uma quarta-feira para falar sobre saúde. Agora é a última quarta-feira do mês e nós fomos convidados pelo Dr. Ocionides, que deu a primeira palestra da primeira quarta-feira do mês sobre saúde. E é muito interessante porque naquela primeira palestra do Dr. Ocionides, que deve estar gravada aí no YouTube, que você pode conseguir acessar essa palestra também aí no nosso canal, né, IASD Central Blumenau. O Dr. Ocionides falou sobre saúde e salvação, algo que me pareceu a princípio muito coisas tão diferentes, mas ao mesmo tempo uma depende da outra, né? Parece até uma dicotomia, né? E por isso hoje, o tema da palestra de hoje é uma coisa também meio parecida, corpo e mente. A gente sempre pensa que uma coisa é uma coisa, o corpo, e a outra coisa é a mente. Isso é uma dualidade que vem na nossa cabeça, que já foi implantada culturalmente desde a época da antiguidade, de Platão, onde ele deu essa ideia. A igreja cuidava do pescoço para cima e as pessoas cuidavam do pescoço para baixo, do corpo, né? E daí depois vieram outros pensadores gregos, Aristóteles, que acabou se opondo a Platão, e agora a gente tem uma ideia um pouquinho mais ampla, a gente entende um pouquinho melhor sobre a mente e o corpo. Quando a gente fala sobre mente e corpo, logo vem à nossa cabeça doenças psicossomáticas. Você já pensou que pode ser isso? Pois é. São doenças causadas por problemas emocionais, mas que têm uma ligação direta do físico com o emocional. Ou, às vezes, uma doença física que causa algum problema emocional. Todos estamos vulneráveis a esse tipo de doença. Nessa época de pandemia, de Covid, está sendo muito frequente acontecer isso. Eu tenho visto no consultório muitas pessoas se questionando, muitos sintomas, por exemplo, cansaço, por exemplo, dor de estômago, por outro exemplo, insônia, e tantos outros, palpitação. E às vezes a gente faz os exames, a gente busca achar alguma solução, na conversa no consultório, fazemos uma anamnese detalhada e a gente não acha uma causa orgânica que se justifique todos esses sintomas, apesar de todos os exames normais. Pensar que uma doença tem apenas uma causa é uma ideia muito pequena, uma ideia muito simplicista. As doenças, no geral, elas são multifatoriais. Como a gente pode ver no gráfico, eu peguei esse gráfico ali do site do INCA, onde fala as causas possíveis de câncer, por exemplo. Isso me lembra muito, vendo esse gráfico, que está escrito causas ambientais, está escrito tabagismo, tem tantas, hereditariedade, que seria uma causa genética, né? Alimentação. Isso logo me fez pensar nos 8 remédios naturais. Aqueles mesmos 8 remédios naturais que o Dr. Ocionides comentou lá na palestra da primeira quarta-feira do mês. Que ele até comentou que foi o Dr. Sang Lee, um médico sul-coreano, que fez medicina interna, que não conhecia nada sobre a Bíblia, que teve contato com a mensagem de saúde de Ellen White e resolveu pôr em prática na sua vida, já que ele era portador de alergias e algumas outras doenças, asma inclusive, e ele viu que deu certo, ele ficou curado, só aplicando os 8 remédios naturais, né? Eu gosto muito de pensar na sigla, né? O Dr. Ocionides até falou do New Start, né? Que é em inglês, New Start. Cada letrinha lembra um remédio natural. Eu já penso em adelante. Adelante é avante, né? Em espanhol, né? Para frente, né? E cada letrinha do adelante também significa um remédio natural. Por exemplo, ar puro, o A, o D de descanso, o E de atividade física, o L de luz solar, o A de água, o N de nutrição, o T de temperança e, por último e não menos importante, esperança e confiança em Deus. A gente sabe que muitas doenças estão relacionadas assim, a causas emocionais, mas sabe que às vezes, por exemplo, de todos os tipos de câncer, né?
Os mais relacionados a estresse, por exemplo, é linfoma, é o câncer de mama, é o câncer de útero. E uma coisa muito interessante, às vezes o paciente acaba desenvolvendo uma doença, por exemplo, o câncer, mas tem uma piora do seu tratamento, uma piora do prognóstico, né, do desfecho, né? Isso recentemente até apareceu numa revista famosa na Nature, mostrando que quando o paciente não tem pensamentos positivos, não tem uma atitude mental positiva frente a alguma doença que ele tem que enfrentar, os vasos linfáticos se dilatam, o que facilita que as células do câncer caminhem pelo corpo. E isso pode dar aquelas famosas metástases, o que piora muito o prognóstico. Você sabia também que a raiva, por exemplo, aumenta o PCR? PCR é a proteína C reativa. É o que mostra se o nosso corpo está inflamado ou não. Quem tem o PCR alto, por exemplo, tem grande chance de ter uma doença cardiovascular mais grave, infarto, uma síndrome metabólica ou até alguma coisa no cérebro, como um AVC. Mas assim, eu estava aqui pensando, o que tudo isso tem a ver com Deus, com religiosidade, com salvação? Tem muitas coisas que a gente tem que pensar. Mas o mais importante, e que já foi falado também pela Grace, a psicóloga que deu a palestra da segunda quarta-feira desse mês, que também está gravada no YouTube, é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E sabendo disso, nós temos a responsabilidade de cuidá-lo, certo? A gente também não pode esquecer, por exemplo, naquele gráfico mostrou que a obesidade é uma das causas de câncer e de outras doenças. Só a obesidade é responsável por 13 tipos de câncer diferentes. E sabe que muitas vezes a gente já nasce com alguma genética, algo que predispõe a termos alguma doença. Mas hoje a gente sabe de uma coisa muito interessante, a epigenética. Epi quer dizer sobre a genética. E o que quer dizer isso? Que hoje, dependendo do nosso estilo de vida, do ambiente em que tivermos e dos estímulos que nós recebemos, nós podemos mudar a nossa genética. Olha que coisa fantástica! Até pouco tempo atrás a gente nem imaginava que isso podia acontecer. Então, isso não quer dizer que uma pessoa que já nasce com uma genética que predispõe a alguma doença ruim, vai ter aquela sim ou sim. Vai depender do quê? De hábitos de vida, de estilo de vida, do ambiente em que vive e de como deixa isso afetar o seu corpo. É interessante, por exemplo, teve um estudo recente mostrando que na Índia, por exemplo, um local onde a vaca é sagrada e não se come muita carne lá, quase que pouquíssimas pessoas não têm câncer de intestino, maiores de 55 anos. E a gente sabe que 90% das doenças dos idosos, das pessoas com mais de 75 anos, são evitáveis, facilmente evitáveis. Eu quero falar uma coisa para vocês. Como que o estresse, os pensamentos negativos, a minha atitude mental ruim pode acabar desenvolvendo alguma coisa? Né? Pode acabar dando algum sintoma físico. Como que isso pode acontecer? Hoje a gente sabe que essas emoções negativas, que o medo, que notícias ruins acabam afetando uma parte do cérebro muito sensível, chamada hipotálamo. E dentro do hipotálamo, mais especificamente, a hipófise, que é uma glândula que produz hormônios. E um desses hormônios é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. E esse hormônio vai lá na suprarrenal, que são duas glândulas em cima dos nossos rins. E essa glândula suprarrenal produz o cortisol, que é um hormônio mais conhecido, ele é mais famoso por ser o hormônio do estresse. E daí estimula a produzir mais cortisol. E esse cortisol, também, junto com o cortisol, também é produzido adrenalina, noradrenalina e outros hormônios relacionados ao estresse. Isso faz com que o nosso corpo fique preparado para fugir, para algum momento que ele precise de alguma coisa muito urgentemente. E o sangue vai mais para o coração, que é um órgão principal, e para o cérebro. Acaba que os outros órgãos acabam sofrendo um pouco pela falta desse sangue.
inclusive o fígado, os rins, o estômago, e daí que aparecem os sintomas. Pode aparecer uma gastrite, pode aparecer um cálculo renal, por exemplo, pode aparecer tantas e tantas outras doenças, tudo por conta do estresse que estimulou toda essa cascata de hormônios que acontece no nosso corpo. Nós sabemos que crianças que vivem em ambientes de agressividade, quando elas são menores, muito novinhas, elas acabam diminuindo o tamanho da formação do cérebro dela. Tal influência o meio ambiente acaba fazendo no nosso cérebro. A gente precisa ter saúde mental, mas como isso? Foi muito bem explicado pela Grace na palestra anterior sobre como ter hábitos, como mudar hábitos e como fazer isso. Isso é muito importante, criar um hábito bom, um hábito que nos traga saúde. Mas para isso a gente precisa dar o primeiro passo. Mesmo que algo pareça impossível, muito grande, praticamente inalcançável, se a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue levar até o final. Muitas vezes precisamos de uma ajuda, às vezes a terapia ajuda. O pensamento positivo por si só não muda nada. A gente precisa ter um comportamento que leve a isso. A gente precisa agir. Pensar já é bom, mas pensar e agir, daí sim a gente tem uma mudança. Aceitar que às vezes a gente tem alguma limitação e deixa a nossa vida um pouco mais leve. E entender que para cada dor existe uma terapia diferente, um tratamento diferente e uma estratégia diferente. Pode ser que a minha dor se cure com terapia, pode ser que a dor do meu irmão se cure com um remédio, pode ser que a dor do meu filho se cure com beber mais água, por exemplo, né? Como é comum isso no consultório, né? Às vezes o paciente se queixa de enxaqueca. Eu já vi enxaqueca curando só por tomar mais água durante o dia, tá? Então são coisinhas que a gente vai aprendendo que a nossa saúde mental vai ficando melhor a cada vez que passa. Eu queria muito entender, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Eu acho esse capítulo muito interessante, dá para a gente entender um pouquinho o que Deus espera da gente. Eu vou ler na minha Bíblia, que é na Bíblia a Mensagem, eu gosto muito dessa tradução. Vamos lá. João 10, versículo 10 também. O ladrão, lá no final do capítulo, do versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Você já pensou que Deus não quer que a gente tenha uma vida medíocre? Que Deus não quer que a gente tenha uma vida só por passar por essa terra? Deus quer que tenhamos vida. Em outras traduções diz vida em abundância, certo? Quando ele diz assim, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. Olha só que interessante. Deus não quer que você passe por essa vida só por passar, ou que você sobreviva, como muita gente diz, estou sobrevivendo. Não, Deus tem um plano especial para a sua vida, assim como tem para a minha vida, e disso eu não tenho a mínima dúvida. Eu gosto muito de uma história da Bíblia, né? Muitas vezes nos cultos lá em casa com as crianças, às vezes eu estou cansada, né? Todo dia à noite a gente faz um cultinho e eu vou ler a historinha da lição deles e às vezes eu pego de um, depois eu pego do outro, já cansada, mas assim é interessante como eu tenho a certeza absoluta que quem sai ganhando com os cultos e lendo a história da lição deles sou eu. Tá? Eles até podem aprender uma historinha nova, decorar um versinho diferente durante a semana, mas eu que acabo ganhando quando eu acabo fazendo cultinho e estudando com eles. O meu pequeno ele é muito curioso, sempre faz muitas perguntas e a gente acaba sempre investigando a história em livros de Ellen White, em outras traduções de Bíblia, e a gente vai lendo um pouquinho mais para saber os detalhes. E essa história em especial sempre me chamou a atenção, e agora eu digo mais por conta
por conta de ser uma história especial para a gente entender para a nossa vida hoje. Eu vou falar sobre uma menininha órfã que morava com seu tio. Você já deve até imaginar quem seja, né? Pois é, a menina Esther. Ela era uma órfã, ela vivia num país que não era o seu de origem, né? Apesar dela ter nascido ali, e o povo de Israel morava ali na Pérsia, né? Em Suzã, né? Era o nome da cidade onde ela morava, há mais de 120 anos, porque eles já tinham sido trazidos de Jerusalém cativos. Eu não sei por que a Bíblia não fala, mas ela não tinha pais, e quem cuidava dela como filha era o seu tio Mardoqueu. Esther provavelmente não tinha uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Provavelmente a vida dela era muito difícil. A gente sabe que para os órfãos já é uma vida complicada, né? Psicologicamente é difícil de entender por que não tem pai, por que não tem mãe. Como seria? Será que eu seria parecido com meu pai? Será que eu seria parecido com a minha mãe? Pode ser que a Esther tenha sofrido bullying na infância, por não ter pais, por não ter uma família, por ter sido criada apenas pelo tio. A gente não sabe, mas provavelmente a vida dela não foi uma vida muito tranquila. E aos 17 anos de idade, uma adolescente, aconteceu que a rainha então atual, a rainha Vasti, resolveu não aceitar um convite do rei Xerxes, para se apresentar na festa que ele estava dando. Eles eram o império mais importante do mundo e o mais rico naquela época, certo? E para eles as festas duravam dias e dias, tinham mais de 400 tipos de comida que eles serviam nas festas. E o rei estava dando uma festa para os príncipes e para os homens importantes do seu reinado, do seu reino, e a rainha Vasti estava dando uma festa para as mulheres. Mas quando ela foi chamada para desfilar na festa onde estava o rei e os homens, ela não quis. Por algum motivo que a Bíblia não revela. Ela simplesmente não quis. E os sábios do rei resolveram aconselhar o rei: olha, vamos tirar a rainha vamos tirar a coroa da rainha Esther. Porque isso pode gerar na população uma revolta das mulheres. Então é melhor ela entender que ela tem que obedecer ao rei, ou ela vem, ou se ela não vem, vamos tirar a coroa dela. E em seguida o rei acatou o conselho dos sábios e tirou a coroa da rainha Esther. E por esse motivo, depois de mais de um ano, você pode ver lá no capítulo 2 de Esther, diz assim: o rei Xerxes, ele se lembrou do que Vasti havia feito. O rei provavelmente sentiu saudade da sua rainha e lembrou dela, da rainha Vasti. Mas que rapidamente os sábios tiveram uma ideia: vamos fazer um concurso, talvez um concurso como se fosse um concurso de Miss Universo, não sei, mas para escolher a virgem mais linda do seu reino para ser a nova rainha. E o rei gostou da ideia. Assim que Esther foi levada para um homem chamado Hegai. Isso está no versículo 9. Hegai era o homem responsável por cuidar das meninas que participariam do concurso para ver quem era a menina mais bonita do reino para ser promovida ao cargo de rainha. Provavelmente esse era o desejo de qualquer menina que vivesse ali. E logo de cara está escrito que Hegai se agradou de Esther e deu uma atenção especial à moça. Por um ano, Esther ficou se preparando para se apresentar ao rei. No versículo 12 do capítulo 2 diz: depois de 12 meses de preparação e tratamentos de beleza, sendo que 6 meses foi com tratamento com óleo de mirra e os outros 6 meses foi com perfumes e vários cosméticos, cada moça foi levada para se apresentar ao rei Xerxes. E qual não foi a surpresa quando a Esther se aproximou do rei? O rei olhou para ela e foi amor à primeira vista. Diz a Bíblia que o rei apaixonou-se por Esther no momento em que a viu. Isso está no versículo 17. Logo em seguida, Esther foi coroada rainha. Numa fração de segundo, a vida de Esther mudou. De uma menina órfã que tinha tudo para não se dar bem na vida, tinha motivos. Era órfã, era israelita, era judia,
né? E de repente se tornou rainha. Imagina a gratidão de Esther por esse momento. Era tudo que ela mais queria na vida. E deu certo. Ela estava já como rainha, apenas com 18 anos de idade. Pode ser que até aí a história já foi maravilhosa, fenomenal. Porque Esther, imagina, ela não tinha não aceitou uma vidazinha mais ou menos ali. Ela resolveu sonhar em ser rainha e acabou que Deus abençoou e deu certo. Provavelmente ela pensou, poxa, que Deus maravilhoso é esse? Que legal, agora eu sou a rainha. Mas não parou por aí a história de Esther. E daí, quando Esther tinha 21 anos, ocorreu toda aquela história que a gente já sabe. O rei acatou a ideia de Amã, que era um homem malvado, que queria matar Mardoqueu, e resolveu fazer uma lei para matar todo o povo judeu. Até então o rei nem sabia que Esther era judia, ou era israelita. E Esther, quando soube disso, seu primo Mardoqueu falou assim, Esther, será? Isso está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem sabe não foi para esse momento, Esther, justamente para esse momento que você não foi escolhida como rainha. E Esther acatou e obedeceu a seu primo Mardoqueu. Jejuou e pediu para toda a nação israelita jejuar por 3 dias. Jejuaram e oraram. E depois dos 3 dias, Esther se apresentou ao rei, sendo que nem tinha sido convidada e podia morrer por isso. Mas logo que o rei a viu, estendeu o cetro a ela e concedeu ir ao banquete que ela propôs ao rei. Porque provavelmente o banquete era a forma de Esther conquistar o rei. E daí foi o banquete, depois foi um segundo banquete e Esther falou, e o rei perguntou, Esther, o que você deseja de mim, Esther? Pode pedir até metade do meu reino que eu lhe darei. E Esther explicou ao rei então qual era o plano de Amã, de matar a ela e a todo o seu povo. Olha que impressionante. Esther podia ter pedido que o rei desse para ela só a cidadania dali, só para ela, né? Olha, rei, muda meu passaporte, né? Eu sou judia, mas muda aqui para mim só para eu não morrer. Com certeza o rei faria. Mas Esther tomou as dores do seu povo. Ela pediu por ela, pela vida dela e pela vida do seu povo também. Essa foi a missão de Esther. Deus mudou a vida dela numa fração de segundos naquele concurso de beleza. E a missão dela era cuidar do povo de Deus naquele momento. Deus protegia seu povo, o povo de Israel. E essa foi a maneira que ele viu de protegê-los mais uma vez. Então, a gente sabe que daí o rei acabou acatando a decisão de Esther, deixou que o povo judeu combatesse, né, se alguém viesse fazer guerra com eles. Os anjos do Senhor desceram do céu e protegeram o povo de Israel uma vez mais. E a gente sabe que, graças a Deus, mais uma vez, o seu povo foi protegido e seu primo Mardoqueu também. Então, com isso, a gente percebe uma coisa impressionante. Na vida de Esther, ela descobriu qual era a missão dela. A missão dela foi livrar o seu povo da morte. Deus tem uma missão para a nossa vida também. Pode ser que a sua missão esteja em casa, sendo mãe, pode ser que a sua missão esteja no trabalho, pode ser que a sua missão seja sendo esposa, pode ser que a sua missão seja na igreja, seja cuidando de alguém. Não sabemos. Isso é algo que você e Deus conseguem descobrir juntos, mas Deus tem uma missão para você e para mim. E para isso precisamos ter um corpo saudável, uma mente saudável. E Deus já nos deu as diretrizes, os passos que podemos fazer para conseguir isso. Então, lembre-se da história de Esther, lembre-se dos remédios naturais, aplica no seu dia a dia isso, que a nossa vida pode mudar quando a gente começa a aplicar o que a gente lê na Bíblia, o que a gente lê do Espírito de Profecia, a gente pode aplicar na nossa prática diária as orientações que Deus deixou ali para um bom funcionamento do nosso corpo e da nossa mente. Vamos fazer uma oração para terminar? Querido Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelos ensinamentos maravilhosos que temos na Bíblia.
Muito obrigado pela vida que temos. Queremos ter vida, Senhor, e queremos ter uma vida em abundância. Nos ajude para que consigamos isso. Nos ajude no nosso dia a dia, apesar das lutas, das batalhas, de tudo que possamos passar. Que nós tenhamos força e que um dia possamos estar todos no céu. Perdoa os nossos pecados, esteja com cada um de nós, com cada um que está assistindo esse vídeo hoje. Em nome de Jesus. Amém.